Finalizando o segundo módulo, então, nós vamos agora concluir com as neoplasias pulmonares. Neoplasia pulmonar não é apenas um único tipo de câncer. A gente pensa que câncer de pulmão é um único tipo de câncer. Não é isso que acontece. Nós temos vários tipos histológicos de câncer de pulmão. E nós temos várias classificações genéricas com relação ao câncer de pulmão. Nós podemos classificar a neoplasia em benigna e maligna, sabendo que neoplasias benignas são incomuns no pulmão. Nós podemos ter no pulmão neoplasia que seja primária. Geralmente são lesões únicas, maiores, infiltrativas. E nós podemos ter também neoplasias metastáticas. Normalmente são lesões múltiplas, bilaterais, de tamanhos variados, geralmente nódulos bem circunscritos. Só para a gente ter uma ideia, hoje, a neoplasia que mais mata no mundo é a neoplasia de pulmão. Ela não é a mais prevalente, mas ela vai ser a que mais mata em ambos os sexos. Então, o câncer de pulmão é um importante problema de saúde pública, é uma das causas mais comuns de óbito, né, por câncer, por neoplasia maligna, tanto que dados de 2018 já estava em primeiro lugar de mortalidade entre as neoplasias malignas, e ela tem apresentado um aumento, né, da incidência da prevalência nos últimos 60 anos. Então, apesar de todas as campanhas, especialmente as campanhas antitabagismo, nós ainda temos um aumento da incidência do câncer de pulmão, até porque o tabaco, né, o tabagismo, o fumo não é o único vilão. De acordo com a OMS, nós temos um conjunto de neoplasias, com uma grande variedade e heterogeneidade, tanto citológica quanto histológica. Isso vai fazer com que a gente classifique o câncer de pulmão em vários tipos diferentes, cada um com um prognóstico particular, com características fisiopatológicas distintas. Então aqui nós temos, só para a gente ter ideia, a OMS de 2015, que foi a última modificação das neoplasias epiteliais pulmonares. Isso aqui a gente está falando só de neoplasia epitelial, só epitelial, fora mesenquimal. Então nós temos adenocarcinoma, nós temos carcinoma de células escamosas, nós temos neuroendócrino, nós temos de grandes células, adenoescamoso, carcinosarcoma, tumores tipo glândula salivar, nós temos os mais variados tipos de câncer. E a depender do tipo histológico, nós ainda vamos ter uma subclassificação. Então, alguns ainda chegam a ser subclassificados. Obviamente, a gente não vai discutir na graduação tudo isso aqui, porque é muito específico e muito detalhado. Mas nós vamos comentar das principais, tá bem? E por que acontece o câncer de pulmão? Aí está o nome lá em cima, carcinoma broncopulmonar, é o nome geral, tá, pessoal? O nome para tudo, que afeta o brônquio, que afeta o parênquima pulmonar e engloba todos os tipos de carcinoma. Então, é um nome generalista. Se a gente parar para pensar, o que é que então vai cursar, o que é que vai causar esse câncer de pulmão? Devido à interação de fatores ambientais e alterações, claro, do próprio indivíduo. Nós temos fatores ambientais e nós temos a suscetibilidade do paciente, que são as próprias alterações genômicas, as alterações genéticas que esse paciente vai sofrer. Nós sabemos que tem indivíduo que fuma a vida toda e não tem câncer. Tem indivíduo que fuma menos e acabou desenvolvendo câncer. Tudo isso é devido à interação dos fatores ambientais com a nossa carga genética. E aí, quais são os principais fatores de risco que estão associados ao câncer de pulmão? O primeiro, longe de todos, apesar de não estar em ordem de importância, o primeiro é tabagismo, ele vai vir. Só não está aí na ordem, né? Eu coloquei a ordem que aparece no livro. Nós vamos ter radicais livres, os mais variados, incluindo o estresse oxidativo. Nós temos o asbesto, que a gente chegou a falar sobre ele na pneumoconiose, já relacionado com a silicose. Então, ele cursa com alguns tipos de neoplasia e pode ter sinergismo, né? Juntar a ação maléfica junto com o fumo. E aqui, né? Apesar de ter vindo em terceiro, mas tem aí principal, bem grandão, letras, né, garrafais. O fumo, o tabagismo. 87% das neoplasias malignas de pulmão tem relação com tabagismo. E a carga tabágica, o tipo de cigarro, se é cigarro caseiro, se é cigarro de palha, se é cigarro com filtro, sem filtro, a forma de inalar o cigarro, se ele traga, se ele só deixa na boca, tudo isso também está relacionado com a maior suscetibilidade ou não ao desenvolvimento do câncer de pulmão. Nós temos ainda a poluição atmosférica, por isso que a incidência do câncer de pulmão tem aumentado nos países industrializados. Né? Nós temos várias partículas que podem ser carcinógenos ambientais, como arsênio, cobre, cádmio, ácido sulfúrico, a própria combustão incompleta, né? Que é
o alcatrão, corresponde a cerca de 2% dos casos de câncer de pulmão, essas etiologias. Nós ainda temos doença pulmonar obstrutiva crônica e câncer em pacientes que não são tabagistas, então talvez o processo inflamatório crônico também curse com algum grau de comprometimento, de reparo e, consequentemente, mutação e formação do câncer. Nós também temos anormalidades em alguns oncogenes e genes supressores tumorais, como o gene RAS, MI, KER2, P53, que é extremamente importante. Só a critério de curiosidade, não se preocupe que eu não vou cobrar os tipos de genes. Nós temos também história familiar. Parente de primeiro grau com câncer de pulmão aumenta o risco em 2,5 vezes o parente, né, de primeiro grau a também ter um risco de pulmão. Isso é muito relacionado a polimorfismo gênico, que corresponde à modificação, né, do genótipo do indivíduo, modificações em genes que são responsáveis pelo metabolismo de alguns xenobióticos, como, por exemplo, o citocromo P450. Também, detalhe, não vou cobrar em prova, é só curiosidade. E a topografia? Com relação à topografia, como é que a gente pode classificar uma neoplasia pulmonar? Com relação à topografia, a neoplasia pulmonar pode ser classificada em central e periférica. Olha, será que a topografia tem alguma relação com o tipo histológico? Tem sim. Quanto mais central é a neoplasia, significa dizer que ela teve um mecanismo fisiopatológico relacionado à metaplasia escamosa. Então, nós temos o epitélio respiratório, que diante de uma agressão, ele começa a sofrer metaplasia e vira uma metaplasia escamosa. E a gente pode ter um câncer do epitélio metaplásico, portanto, um câncer de célula escamosa. Por isso, as neoplasias centrais, elas normalmente são, mais comumente, estão relacionadas ao tipo histológico carcinoma de células escamosas. Com relação à propedêutica, isso facilita o diagnóstico pela broncoscopia, também facilita, né, o exame citológico das secreções, exames de imagem, para poder chegar ao diagnóstico final. Então, acaba sendo uma propedêutica relacionada à lesão central, que você consegue fazer a biópsia por videobroncoscopia, consegue fazer exame citológico, e se ela for mais periférica, isso vai ser mais difícil de ser realizado. Então, aqui nós temos, né, a traqueia, e aqui na traqueia uma lesão bem volumosa, que é um carcinoma de células escamosas. Já os mais periféricos vão surgir daqueles bronquíolos bem pequenininhos, que são praticamente estruturas microscópicas, ou dos alvéolos. O diagnóstico ele vai ser baseado em exames de imagem. Já a broncoscopia, o exame citológico, infelizmente, nem sempre vão ser eficazes, porque a lesão está muito distante da árvore brônquica. Então, a gente tem que recorrer aos exames de imagem e a broncoscopia com lavato, citologia, é mais difícil. Aqui nós temos, né, não vou retirar todo o pulmão, mas nós temos um tumor que era periférico. Isso aqui branquinho é o tumor. E com relação ao tipo histológico? Com relação ao tipo histológico, nós temos os mais variados tipos histológicos. Nós vamos comentar aqueles que são os mais frequentes. Começando com o carcinoma de células escamosas. O carcinoma de células escamosas é aquele já relacionado com a metaplasia do epitélio. Então, a gente vai ter a metaplasia escamosa. Então, quando a gente tem exposição ao fumo, à poluição, nós vamos fazer com que o epitélio respiratório seja agredido, sofra metaplasia. Essa metaplasia é a metaplasia escamosa. E a metaplasia escamosa, ao longo do tempo, ao longo da agressão, vai acabar sofrendo alguma transformação maligna. Ela é mais comum em homens do que em mulheres, porque os homens estão mais expostos ao tabagismo e à poluição. Geralmente, ela é de localização mais central, pelo já comentado anteriormente. Tem mais associação com tabagismo. O prognóstico com relação ao adenocarcinoma, que é o que a gente vai comentar em seguida, ele costuma ser melhor, porque o crescimento é mais lento, as metástases são mais para os linfonodos regionais, e a disseminação hematogênica indo para cérebro, para ossos, costuma acontecer de maneira mais tardia do que o adenocarcinoma, que é o outro tipo histológico também comum. Macroscopicamente, nós vamos ver, né, a lesão surgir na região mucosa, na área de metaplasia, e essa lesão pode formar uma massa tumoral, uma massa neoplásica, que pode crescer tanto para o lúmen da via aérea, quanto infiltrando o parênquima pulmonar. A coloração, geralmente, ela é mais brancacenta e a consistência é mais endurecida.
e o tamanho é muito variado, desde tumores pequenininhos, se for feito o diagnóstico precoce, até tumores grandes, né, o famoso tamanho de uma laranja. Então, existem tumores também muito volumosos. Então, a gente tem aqui uma lesão sendo mais central. Então, é a lesão onde costuma surgir mais o carcinoma de células escamosas, uma lesão mais central. Aqui nós temos, né, aqui, necrópsia, dá para observar que retirou o pulmão. Tudo isso aqui, pessoal, é câncer. Então, tem câncer no pulmão quase todo. Essa área aqui é uma área de tumor mais viável e tudo aqui provavelmente é área de necrose. Aqui, né, mais uma via aérea, em torno da via aérea, essa lesão brancacenta. Aqui mais uma área, né, uma lesão brancacenta aqui em torno desta via aérea. Com relação à microscopia, olha, se a gente falou que a gente vai ter a metaplasia escamosa e que o câncer de células escamosas vai ser como todo e qualquer carcinoma de células escamosas que nós chegamos a comentar no terceiro período, como do esôfago, como de pele, colo uterino. Então, nós vamos ter células escamosas com diferentes graus de diferenciação. Pode ser um tumor bem diferenciado, moderadamente diferenciado e pouco diferenciado. Lembrando, se ele é bem diferenciado, o prognóstico costuma ser melhor. Se ele é pouco diferenciado, o prognóstico costuma ser pior. Então, nós temos aqui um carcinoma que está surgindo numa área de metaplasia e ele ainda não chegou a invadir. Olha a cartilagem aqui embaixo e aqui é o tumor crescendo na via respiratória. Ele sofreu metaplasia, já virou carcinoma, só que não ultrapassou a membrana basal. Então, ainda é aquele famoso carcinoma in situ, que a gente já estudou o conceito lá no terceiro período, que é aquele que não ultrapassou a membrana basal. Aqui ele já ultrapassou, olha o septo alveolar. A gente já tem aqui, ó, células escamosas chegando no septo alveolar. Tudo isso aqui é o câncer de células escamosas chegando já no parênquima pulmonar. Ele cresceu e infiltrou o parênquima. E aí, existe alguma coisa que a gente pode fazer, Davi? Digamos que a gente pegue um carcinoma de células escamosas que seja pouco diferenciado, um adenocarcinoma também seja pouco diferenciado. Como que a gente vai saber qual é o adenocarcinoma, qual é o de células escamosas? Através da expressão genética dele. Nós podemos investigar, através de imunohistoquímica, dois marcadores principais. O P63, que vai estar positivo nos carcinomas de células escamosas, e o TTF1, que vai estar positivo nos adenocarcinomas. Significa dizer que no carcinoma de células escamosas, P63 positivo, TTF1 negativo. No adenocarcinoma, P63 negativo, TTF1 positivo. Vai ter um slide falando sobre isso lá no adenocarcinoma. Começando agora o adenocarcinoma. O adenocarcinoma hoje corresponde à neoplasia pulmonar mais frequente, ela é mais comum. Ela costuma ser mais comum em mulheres e em indivíduos não tabagistas. Existe um grupo que mostra que indivíduo que é tabagista também tem um risco maior de ter adenocarcinoma. Mas, em termos práticos, em termos de graduação, o adenocarcinoma é um câncer de pulmão que não tem relação com o tabagismo, tá bom? Então, guarda isso. O adenocarcinoma não tem relação direta com o tabagismo, ok? Então, hoje, a neoplasia pulmonar mais comum, especialmente depois das campanhas anti-tabagismo, houve a redução do carcinoma de células escamosas e o aumento do adenocarcinoma. O adenocarcinoma, como já falado, é mais comum em indivíduos não tabagistas, né? Por isso que ele acabou ultrapassando, porque a gente diminuiu o CCE pela campanha anti-tabagismo, e ele normalmente se localiza mais na região periférica, diferente do CCE, carcinoma de células escamosas, que é mais em região central. Macroscopicamente, nós vamos ter um tumor, geralmente, como é maligno, de limites indefinidos, tamanhos variados, que pode ter necrose, hemorragia, infecção secundária. A gente faz a superfície de corte, corta o tumor no meio, ele pode ser homogêneo, ter sólido, áreas com coloração mais amarronzada, às vezes aspecto translúcido se ele produzir algum muco no seu interior, já que ele é um adenocarcinoma. Então, a gente tem aqui, ó, a via respiratória estaria mais aqui em região central. Então, a gente tem aqui uma região periférica com nódulo, um nódulo mais periférico. Aproximando o nódulo que ele é mais periférico, bem próximo à pleura, limites imprecisos, ó, meio irregulares.
Microscopicamente, nós vamos ver células tentando formar arranjos glandulares atípicos, com os mais variados graus de atipia. E aí, da mesma forma, nós podemos ter bem diferenciado, moderadamente diferenciado e pouco diferenciado. Essa neoplasia vai se originar de células colunares não ciliadas e também de pneumócito tipo 2, que nós estudamos lá na primeira aula. Lembra? A parte de histologia. Dessas células vão surgir o adenocarcinoma. Então, aqui nós temos um carcinoma produtor de muco. A gente consegue ver que aqui forma glândulas atípicas. E no centro dessas glândulas nós temos essa secreção, que eu vou agora pintar em amarelinho. Então, essa secreção aqui, que é um mucozinho. E aqui, ao lado, que eu vou contornar em amarelo, a gente tem mais células. E percebo que ela tem um citoplasma mucinoso. E aqui a outra forma de carcinoma, é mais rara, é um carcinoma com células em anel de Sinead. Esse tipo de célula aqui é mais comum num tipo de câncer que é o câncer gástrico, que a gente vai falar no próximo módulo. E aí, como eu já tinha falado, o TTF1 é positivo e o P63 vai ser negativo no exame de imunohistoquímica. Isso é importante, pessoal. Antigamente, nas primeiras turmas, eu não cheguei a colocar isso aqui. E aí, começando a ver os módulos de cursinho, prova de residência, as provas de residência já estão cobrando o padrão de imunohistoquímica desses dois tipos de câncer. Então, já é bom vocês estarem habituados a esses nomes. Com relação ao prognóstico, o adenocarcinoma ele tem um prognóstico pior que o CCE. Então, ele cresce mais rápido, infiltra mais rápido, tem maior potencial metastático. E, além disso, ele frequentemente está associado com lesões destrutivas ou cicatriciais pulmonares, como fibrose ou espaços mortos pulmonares, e ainda hiperplasia de pneumócitos, como são chamados focos de hiperplasia adenomatosa. São pequenas áreas que vão crescendo e malignizando. E aí, até 2015, 2014, na verdade, a gente tinha uma confusão muito grande em fazer uma classificação do adenocarcinoma in situ, adenocarcinoma invasor. Existia um antigo bronquíolo alveolar. E esse bronquíolo alveolar, na verdade, foi observado que não é um tipo especial de adenocarcinoma. Por isso, ele deixou de ser chamado de bronquíolo alveolar. E hoje a gente tem o adenocarcinoma in situ, independente do padrão morfológico, que é o que importa para o prognóstico, e surgiu mais um tipo de adenocarcinoma, que é o adenocarcinoma de padrão lepídico. É aquele que sai crescendo dentro do espaço aéreo, dentro do alvéolo, ele vai contornando o alvéolo. E ele pode ser in situ, que vai ter o mesmo prognóstico de qualquer outro adenocarcinoma in situ, ou ele vai ser invasor, que vai ter o prognóstico do adenocarcinoma de padrão lipídico. O que eu quero dizer é que antigamente ele era lipídico in situ, ele era bronquíolo alveolar in situ, bronquíolo alveolar invasor, e quase sempre ele era in situ. Para não fazer confusão, a classificação 2015 é que é utilizada. Mas, mais uma vez, é uma especificidade. Mas isso realmente vocês vão ver mais na pneumologia. E aí, esse novo tipo histológico, que é a adenocarcinoma de padrão lipídico, ele costuma surgir em bronquíolos terminais ou alvéolo, semelhante a qualquer outro adenocarcinoma. Acomete indivíduos mais jovens, até indivíduos idosos, também semelhante ao adenocarcinoma. Preferencialmente acomete mulheres, mais uma vez semelhante ao adenocarcinoma. E um quarto não é de paciente fumante, que aí também tem uma certa semelhança com o restante do adenocarcinoma. Então, assim, ele é um adenocarcinoma diferente, mas guarda algumas características epidemiológicas como o restante dos adenocarcinomas. Mas, por que ele é olhado separadamente? Por causa disso aqui. Não é aqui ainda, é o próximo slide. Mas, por quê? Então, com relação à localização, ele também, como qualquer outro adenocarcinoma, tem localização mais periférica, e aí sim, não era o próximo slide, é nesse slide, ele tem um melhor prognóstico, porque geralmente ele é in situ, ele tem um crescimento lento, sai revestindo o alvéolo, então ele é o de melhor prognóstico. Por isso que ele é estudado separadamente do restante do adenocarcinoma, que é um tumor de péssimo prognóstico. Só que em algumas situações, no slide anterior era uma localização mais... a distribuição dele era mais local, e aqui nós estamos falando dele uma distribuição mais difusa. Nesse caso, aí sim, ele tende a comprometer maiores áreas, ele simula uma pneumonia. Então, pacientes que têm escarro, que é uma pneumonia que não melhora, tem que ser avaliada a possibilidade de ser um carcinoma de padrão lipídico. Ele é até mais frequente, ele tem múltiplos focos, e nesses casos pode haver acometimento bilateral, aí que é mais grave que o anterior, obviamente.
Então, aqui a gente tem uma adenocarcinoma do padrão lipídico, essa lesão daqui. É uma forma, né, de adenocarcinoma. Apresenta geralmente melhor prognóstico, em sua forma localizada. Aqui a gente vê na forma difusa, é difícil dizer, mas todo o parênquima pulmonar, quase todo o parênquima pulmonar está tomado pela neoplasia. E ainda com relação, né, ao padrão lipídico, ele é formado por células colunares que vão se proliferando e revestindo as paredes alveolares. Então, é um tipo de câncer que sai revestindo o septo alveolar. É bem diferente do outro, sai infiltrando, crescendo. Esse não, ele sai revestindo o septo alveolar, é bem bonitinho. Então, olha aqui. A gente olha, parece que não tem nada. Mas estão vendo essas áreas aqui, ó? Isso aqui já é adenocarcinoma. Olha como é o septo alveolar normal. Ele não tem célula colunar. Agora, olha toda essa região aqui. Toda essa região está sendo revestida por epitélio colunar. Isso é adenocarcinoma de padrão lipídico. Infelizmente, isso é um desafio diagnóstico dos patologistas, especialmente aqueles que não têm domínio em pneumopatologia neoplásica. Então, isso aqui pode passar despercebido, mas um bom patologista na área do pulmão deve saber reconhecer esse tipo de lesão. É difícil, mas tem que reconhecer. Então, aqui a gente vê, olha, os alvéolos estão revestidos por esses septos por essas células colunares. Então, a gente vê célula colunar revestindo o alvéolo. Então, não é igual ao adenocarcinoma anterior, que forma aquelas glândulas atípicas. Aqui é o alvéolo sendo revestido por essas células colunares. E aí, uma coisa boa dele é que ele não tem capacidade de dar metástase, mas em compensação, se ele vai crescendo, especialmente na forma difusa dele, o prognóstico acaba sendo ruim, porque ele sai revestindo, né, de maneira gradativa, crônica e até bilateralmente os septos alveolares, e quando revestir não tem troca aérea, então o paciente vai morrer de insuficiência respiratória. E aí agora, um outro tipo de câncer. Então falamos do CCE, que é aquele que vai surgir numa localização mais central, sua fisiopatologista relacionada intimamente ao tabagismo, e é aquele processo de metaplasia escamosa, vai ser displasia de baixo grau, alto grau, carcinoma in situ, depois invado. Depois nós falamos do segundo, que foi o adenocarcinoma. O adenocarcinoma surge dos bronquíolos terminais, dos pneumócitos. E aí depois nós falamos do tipo 3, que na verdade é um tipo de adenocarcinoma um pouquinho diferente, que ao invés de ele formar glândulas atípicas, ele sai criando células colunares e revestindo os septos alveolares, que é o adenocarcinoma de padrão lipídico. E agora o quarto tipo de câncer, que é o carcinoma de grandes células. Ele é um carcinoma bem menos comum, cerca de 10% dos casos. Ele é formado por grandes células atípicas, com citoplasma abundante, núcleos também grandes. São consideradas células indiferenciadas. Geralmente, essa neoplasia acontece mais em região periférica, quase que subpleural, e infelizmente tem um comportamento muito agressivo. Então, são grandes células anaplásicas e atípicas, por isso vai ter um pior prognóstico. E aí, pessoal, essas células grandes, são anaplásicas, elas acabam lembrando muito o carcinoma de células escamosas pouco diferenciado, mas elas formam um bloco de células anaplásicas no interior dos espaços aéreos, elas vão preenchendo os espaços aéreos. Além do que a localização também não é a mesma do carcinoma de células escamosas. Nós temos um outro, que é o OATCEL ou pequenas células. Ele costuma acontecer em pessoas que são mais idosas, por volta da 6ª ou 7ª década de vida. É mais comum em homens do que em mulheres e a localização dele também é predominantemente central. E está muito associada ao tabagismo, aí eu já dou a dica. Praticamente todo câncer que tem localização central, portanto, tem associação com o tabagismo. Então, guardem isso. Então, localização central, quem são? Células escamosas ou OATCEL. Quais são os carcinomas que têm associação com o tabagismo? Exatamente os mesmos, células escamosas e OATCEL, que são pequenas células. Então, aqui nós temos o OATCEL, né, região central, essa lesão brancacenta que a gente consegue ver aqui dos dois lados, né, cortou o tumor não ao meio exatamente, porque um lado está maior que o outro.
E aí, com relação ao Oticel, corresponde a 13% das neoplasias. É a neoplasia que possui um dos piores prognósticos, porque o crescimento dela é muito rápido. Ela tem uma alta capacidade mitótica, uma alta capacidade de disseminação. E a disseminação dela é fazendo metástase e conseguindo atingir até mesmo a medula óssea. Além disso, nós chegamos a comentar lá no terceiro período, e a gente vai comentar disso mais à frente no sexto período, mas a gente tem que lembrar que, lembra de síndrome paraneoplásica? É esse o tumor aqui. Então, eles podem resultar em síndrome paraneoplásica, produzindo hormônios que não são típicos do pulmão, especialmente o ACTH. Então, o ACTH, sendo produzido por esse tumor, vai fazer, né, a síndrome paraneoplásica. Alguns outros hormônios que também podem ser produzidos vão ser serotonina, hormônio antidiurético, calcitonina, estrogênios e também o hormônio do crescimento. Então, aqui a gente vê essa neoplasia, né? Que são células pequenas, redondas, bem hipercromáticas e quase que não tem citoplasma. Mais uma vez, células pequenas, redondinhas, quase sem citoplasma. E aqui nós temos uma diferenciação esquemática dos principais tipos de câncer. Nós vamos ter aqui o adenocarcinoma formando glândulas atípicas. Nós temos de grandes células formando essas células grandes com citoplasma bem volumoso. Nós temos de células escamosas formando essas pérolas córneas, né? Lembrar que células escamosas formam pérolas córneas, que correspondem à camada córnea sendo formada dentro do tumor. E nós temos de pequenas células, são células pequenininhas com pouco citoplasma. E aí, não tinha desenho ainda do lepídico. O lepídico, lembrando que ele vai revestir os alvéolos pulmonares. Qual é a clínica de um câncer? A clínica vai variar. Ele é um tumor periférico ou ele é um tumor central? Se for um tumor central, geralmente ele é sintomático por muito tempo, até que ele faça sintoma obstrutivo. Então, ele pode cursar com tosse persistente e seca, pode dar hiperinsuflação pulmonar quando a obstrução for parcial e vai dar atelectasia quando a obstrução for total. Então, se ele é central, obstrui a via aérea. Obstrução parcial, a gente tem hiperinsuflação. A obstrução total, a gente vai ter a atelectasia, o colapso pulmonar. Lembrar que câncer pode ser um local de infecção secundária, então a gente pode ter pneumonia, a gente pode ter abscesso, a gente pode acumular secreção, especialmente quando ele for um adenocarcinoma, porque ele produz muco. A depender das estruturas que ele infiltra, ele pode fazer fístula com esôfago, ele pode fazer um trajeto direto para o mediastino e cursar com mediastinite. A gente pode ter, no caso da fístula esôfago-tráqueo ou tráqueo-esofágica, a gente pode ter uma pneumonia de aspiração. Então, a clínica vai variar muito da localização do tumor, do estágio desse tumor, se está avançado, se está precoce. Quando ele é periférico, os sintomas costumam aparecer mais quando ele tem acometimento da pleura, que vai dar derrame pleural. Então, ele costuma dar derrame pleural. Lembrar que são tumores infiltrativos, então eles podem invadir região cervical. E aqui a gente tem algo que é extremamente importante. Cai absurdamente em prova de residência. Vai cair muito na parte de oncologia, na parte de pneumologia. Então, vocês não podem esquecer que é a síndrome de Claude-Bernard Horner, ou apenas a síndrome de Horner. Ela vai acontecer quando nós tivermos o comprometimento disso aqui, ó, da cadeia simpático-cervical. Então, nós vamos comprometer o nervo simpático. Então, a gente vai ter tudo aquilo que o simpático faz, ele vai deixar de fazer. Então, a gente vai ter pitose palpebral, miose e anidrose do lado que é acometido. Então, isso é a tríade de Claude-Bernard Horner. Pitose palpebral, miose e anidrose do lado que foi comprometido. E se comprometer o plexo braquial, vai dar dor no ombro, no braço, paralisia, especialmente paralisia no território do nervo ulnar. E aí, sintomas gerais, a depender da evolução do câncer, nós vamos ter debilidade progressiva, anemia, emagrecimento, astenia, febre. Lembrar das síndromes paraneoplásicas, especialmente se for do Oticel, né? O Oticel ele vai produzir o ACTH, que vai estimular a suprarrenal a liberar o cortisol e dar a síndrome de Cushing. Às vezes produz também hormônio semelhante ao parato hormônio e vai cursar com hipercalcemia.
Com o progredir da neoplasia, ela pode dar metástase. Carcinoma pode dar metástase, preferencialmente dar metástase linfonodal, mas também pode dar metástase sanguínea e dar lesões à distância. Quais os linfonodos são acometidos? Primeiro os do hilo, depois os do mediastino e, nos casos mais graves, também os linfonodos cervicais e abdominais. Quando a gente fala metástase à distância, conseguiu atingir um vaso sanguíneo, a gente tem que lembrar de fígado, sistema nervoso central, suprarrenal e ossos. São os 4 principais órgãos comprometidos por uma metástase pulmonar. Então, aqui só para mostrar, né? Aqui tem fígado, aqui tem coluna, que são os ossos, aqui o cérebro. Aqui uma fratura patológica, uma ressonância nuclear magnética, em que a gente tem uma fratura patológica bem aqui, né, no centro da vértebra. Essa parte escura é uma fratura patológica, e a fratura patológica aconteceu devido a uma metástase de câncer pulmonar. E com relação ao estadiamento, como que a gente vai fazer? Todo tumor epitelial, a gente vai fazer o estadiamento que é o TNM. Todo tumor epitelial. E alguns outros tumores epiteliais também. Mas o epitelial sempre. A gente vai avaliar o tamanho do tumor, então a extensão dele. A gente vai avaliar se tem metástase linfonodal e disseminação hematogênica. Então, a gente faz uma graduação que vai de T0, N0, M0, até T1, vai até T4, N vai até o 2, o M é 0 ou 1, né, que é a presença. E ele vai avaliar qual é o prognóstico desse paciente e também a sobrevida desse paciente, a depender desses numerozinhos que nós vamos chutando. Por exemplo, ele pode ser um T2, N1, M0. Ou ele pode ser um T3, N0, M1. Então, a gente vai juntar esses numerozinhos, colocá-lo dentro de um estadio, e a depender do estadio, ele vai ter um prognóstico específico. E aí, pessoal, no fim das contas, como vai ser dado o prognóstico? O prognóstico vai ser baseado na classificação histológica, no estadiamento do paciente, em todas as características. É assim que a gente vai dizer como que o paciente vai evoluir provavelmente. E com relação à terapêutica e ao prognóstico, atualmente as terapias são alvo. A gente consegue fazer análise genética específica procurando algumas mutações e fazendo uso de alguns imunobiológicos bem específicos. Eu não vou citar em detalhe porque não faz tanta parte assim da graduação. Então, eu não vou entrar em detalhe, vou só citar, mas não é para vocês saberem disso completamente, não. Lembrando que a gente tem, né, imunohistoquímica para diferenciar o adenocarcinoma e o carcinoma de células escamosas. Lembrar dos 2 imunomarcadores, que são o P63 e o TTF1. Lembrando que P63 é do carcinoma de células escamosas e o TTF1 é do adenocarcinoma. E no caso do adenocarcinoma, existem algumas imunoterapias bem específicas relacionadas à mutação do KRAS e especialmente do EGFR, que é um dos fatores de crescimento para tumor. Antigamente, a gente dividia em 2 grupos, né? Carcinoma de células não pequenas e de carcinomas pequenas, em que um se fazia quimioterapia e o outro tentava fazer abordagem mais cirúrgica. Hoje em dia já não é mais assim. A gente tem acesso à imunohistoquímica, a gente vai ter acesso aos imunomoduladores, à pesquisa de mutações por técnica de PCR. Então, a gente não vai fazer mais essa separação de células não pequenas e células pequenas. A gente hoje consegue separar muito melhor. E com relação ao que chega no pulmão, a gente falou de metástase saindo do pulmão, indo para os órgãos. E o pulmão pode ser sede de metástase de quais órgãos? Então, o pulmão também pode ser, né, local de metástase. E os principais órgãos que mandam metástase para o pulmão, sem dúvida, em primeiríssimo lugar, trato gastrointestinal, tubo digestivo. E aí vem mama, próstata, ossos, alguns sarcomas e melanoma. Infelizmente, o prognóstico de metástase, independente do órgão, é muito ruim. A gente vai ver que só carcinoma de tireoide, que é um carcinoma papilífero, que tem um prognóstico razoável, mesmo tendo metástase. Mas as demais neoplasias, o prognóstico, infelizmente, é um prognóstico reservado. Atualmente, as terapias têm prolongado muito a sobrevida, mas o paciente acaba falecendo quando já tem uma doença muito avançada. O prognóstico é extremamente ruim. E só lembrando, toda metástase, como toda metástase, vai ser o quê?
lesões múltiplas e tamanhos variados, geralmente bem circunscritas. Então, aqui a gente tem um pulmão com várias nodulações. Então, agora nós demos por encerrado, né, o segundo módulo. Vamos dar início agora ao terceiro módulo, que é o de trato gastrointestinal. Nós vamos falar sobre esôfago, estômago e intestino grosso. Tá bom, pessoal? Obrigado pela atenção. Como vocês podem ver, apesar de muito slide, também era muita imagem, a aula hoje, essa aula foi um pouquinho mais curta. Até a próxima, pessoal.